Saudações para toda a igreja, para todos os amados irmãos em Cristo Jesus. A gente saúda todos vocês com alegria na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de Jesus, meus irmãos, para todos vocês, Igreja de Deus Vivo, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. E é com alegria que mais uma vez a gente convida todos vocês que ouvindo estão conosco e sempre gostam de meditar com a gente através desse veículo de comunicação, através desse canal de comunicação. E a gente pede a Deus primeiramente que toque em vocês. E se vocês sentirem, se inscreva no canal. Se inscreva no canal para a gente de uma forma gratuita pregar o Evangelho para toda criatura. Porque os meios de comunicações hoje, os veículos de comunicações, tudo é criação de Deus. E Deus assim criou. E o povo de Deus usufrui do que Deus nos dá para a gente fazer o bem. Pregar esse Evangelho e obedecer a Jesus no que diz. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Meus amados irmãos, então vamos orar, pedir a Deus sabedoria e meditar nessa porção da palavra de Deus que vai ser lida nesse momento. E que Jesus abençoe a mim e a todos vocês, para a honra e glória do Pai, em nome de Jesus. Vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, como sempre a gente te convida, Pai. O Senhor que já se faz presente no meio da sua igreja, que já habita no meio do seu povo, igreja edificada por Cristo, igreja do Deus vivo, porque o Senhor é um Deus vivo, povo vivo que recebeu vida e vida em abundância em Cristo, e o Cristo que é a coluna e fortaleza da verdade. Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meu Deus e meu Pai, se faz presente conosco através do seu Santo Espírito. A nós aqui que estamos lendo e meditando, e todos aqueles e aquelas que estão ouvindo e meditando conosco através desse canal de comunicação. Amém. Pois, meus irmãos, mais uma vez aqui estamos no convite, para fazer esse convite a ler a palavra de Deus que está escrito em Lucas capítulo 11, do versículo 24 até o versículo 28. Assim nos fala a palavra de Deus: a volta do espírito imundo e a exclamação de uma mulher. Diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, donde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando e habitando ali, o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. A exclamação de uma mulher. Aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo em alta voz: bem-aventurado o ventre que te concebeu, você, e os seios que o amamentaram. A mulher exclamou e disse: bem-aventurado o ventre que te concebeu você, e os seios que lhe alimentaram. Jesus, respondendo, disse: pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e que obedecem. Meus amados irmãos, toda a palavra de Deus é infinitamente sábia, poderosa para salvar, a saber, todos os que creem e obedecem essa palavra.
os que são chamados por Deus, porque é para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, e o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está explicando o que ele já falou, muitas coisas, palavras semelhantes a estas em parábola. A parábola do semeador, por exemplo, são vários terrenos onde o próprio diabo, que não tem poder nenhum diante de Deus, ele é submisso a Deus, ele é frágil diante de Deus, porque supremo é Deus, Deus é soberania, acima de Deus ninguém, abaixo de Deus todas as coisas estão. E ele, o maligno, ele tentou ocupar um lugar acima de Deus, se enganou 100%, porque Deus infinitamente poderoso derrubou ele lá de cima, e assim ele já foi uma vez derrotado e vai ser mais vezes, várias e várias vezes, onde o Espírito de Deus chega e dá ordem e ele para, porque ele é submisso a Deus. O adversário que caiu lá de cima por uma rebelião que ele fez, pelo pecado que ele fez a humanidade cair no pecado e desobedecer a Deus lá no Éden, através daquela serpente. E a serpente foi derrubada lá de cima em forma de dragão. Quando a serpente cai na terra, cai golpeada, e a palavra de Deus fala lá em Apocalipse que é a antiga serpente. Do mesmo jeito que Deus disse que ele ia comer o pó da terra, perdeu o lugar dele na glória, e hoje vive a vagar por aí. Jesus conta a parábola do semeador. Tem um terreno que ele não mexe. Tem um terreno preparado por Deus na parábola do semeador que produz a plantação que o pai plantou naquele bom terreno, o trigo. No trigo o diabo não mexe. Mas aqui Jesus contou uma parábola que ele sai de um determinado homem por um determinado tempo e chega a hora dele dizer, quando não encontra lugares para encontrar, voltarei para a minha casa de onde saí. Veja que ousadia do espírito imundo. Voltarei para a minha casa de onde saí. Ele volta para o que é dele, para o joio que ele plantou. Para o trigo ele não mexe não, porque no povo de Deus o maligno não toca. Jesus diz que tem vários terrenos, que ele mesmo tira a palavra por não ter raiz, por não ter um sustentáculo de Deus, por não ser de Deus. A palavra que cai nos espinhos, por exemplo, sufoca, porque as riquezas desse mundo, o povo ama, esse povo que não crê por muito tempo na palavra, eles amam mais as riquezas passageiras desse mundo. E nesses terrenos aí, ele vai porque é dele, e pega, e tira a palavra. Mas no terreno bom que Deus projetou para plantar o trigo, nesse terreno aí, nesse povo aí, ele não mexe. Que é a igreja de Jesus Cristo, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esses aí tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita no povo de Deus, em nós, igreja do Senhor Jesus. É maior do que o Espírito que habita no mundo maligno. Porque o mundo jaz no maligno. Mas no que é de Deus, o diabo não toca. E Jesus diz aqui que ele diz com ousadia, voltarei para a minha casa de onde saí, volta para o estado daquela pessoa, daquele ser humano, e o estado daquele ser humano é pior do que o primeiro, porque ele traz com ele mais 7 espíritos piores do que ele, e a tendência daquele ser humano que toda a vida foi dele, foi templo do inimigo, a tendência é ser pior do que o primeiro estado. Mas aquele que Deus entregou a Jesus, para Jesus salvar, ele toma pela mão e jamais lançará fora. Porque a vontade de Deus é que nenhum de seus pequeninos se percam. 99 ovelhas, um homem tem 100 ovelhas,
um rebanho de 100 ovelhas, uma se desgarra e vai para a mata. Jesus falou que o bom pastor que ama as ovelhas é assim. Ele, por amor àquela ovelha, ele não vai embora com as 99, não. Ele coloca as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida, porque ele ama todas as ovelhas que o Pai deu a ele para ele salvar. Ele vai salvar 100%. O número 100 simboliza 100% das ovelhas e do trigo que o Pai deu para Jesus salvar. E ele salvou, vai salvar, na presciência de Deus já estão salvos. No dia da vinda de Cristo, ele vem buscar o seu povo salvo, 100%. E na parábola das 100 ovelhas, Jesus diz que aquele homem vai atrás daquela ovelha e encontra. E traz e faz festa com seus amigos, porque encontrou a ovelha perdida. Dizer aos amados amigos e irmãos desse canal que a palavra de Deus diz que no céu, os anjos fazem festas no céu e comemoram todos os salvos, diariamente os salvos que todos os dias estão se rendendo a Cristo, se rendendo à palavra de Deus, saindo da morte para a vida, saindo das trevas para a luz, salvas através do poder de Deus. Os anjos fazem festas no céu por um pecador que se arrepende. Então é do mesmo jeito das 99 ovelhas, fica lá, ele vai atrás da outra e quando acha aquela ovelha perdida faz festa com seus amigos e junta com as 99 e forma o rebanho de 100 para dizer para mim e para você que 100% das ovelhas que o Pai concedeu para ele vai ser salvo assim. Porque Deus é infinitamente em poder e deu esse poder a Jesus. Deu todo o poder para ele salvar aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. E assim vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer, porque Deus faz, projeta e operando Deus acontece. Operando Deus ninguém pede, acontece, porque Deus é infinitamente poderoso, Deus é infinitamente soberano e Ele criou tudo para Ele governar do jeito que Ele quer. Aí, meus irmãos, aí você vê que o diabo volta para aquele homem e a situação dele se torna pior do que o primeiro. E a ousadia que ele diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, já era dele. É joio, foi o joio que ele plantou. A plantação do diabo é o joio, são os filhos do maligno. Os filhos de Deus é o trigo, no trigo ele não mexe não, é aquele terreno que dá frutos, como Jesus disse, não foi vós que me escolhestes, eu fui quem vos escolhi, e vos designei para que deis frutos, e deis frutos permanentes, ou seja, para sempre, permaneça para sempre, porque é a plantação que o Pai plantou, se chama trigo, e Jesus vem trazendo a pá para juntar da ilha o trigo, limpar a palha e levar para a glória. Jesus vem buscar 100% das ovelhas, porque Ele é o bom pastor, Ele é o Cordeiro de Deus, descendente, chefe, cabeça da igreja, cabeça das ovelhas, é o pastor único, que vai formar um único rebanho a nível universo para levar para a glória no dia de sua segunda vinda. E uma mulher aqui, pensando que ia estar abafando, queria agradar Jesus segundo a carne. A carne e o sangue não é do reino dos céus. E exclamou, a mulher exclamou em alta voz no meio da multidão, bem-aventurada o ventre que te concebeu, bem-aventurado o ventre que te concebeu, e os seios que lhe amamentaram. Jesus disse, não, pelo contrário. Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. É por isso que a mãe de Jesus, ser humano, é por isso que Maria, mãe de Jesus Cristo, homem, porque Deus não tem pai, disse, a partir de agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque ela foi uma obediente à palavra de Deus. E Jesus disse que essa mulher
quando ela quis agradar a Jesus segundo a carne. Bem-aventurados é o ventre que te concebeu e os seios que lhe amamentaram Jesus. Não. Antes, bem-aventurados que ouvem e que guardam a palavra de Deus. Então, como todo servo obediente à palavra de Deus é bem-aventurado e salvo. Então, aí está a diferença. Diferença de Jesus Cristo em sua existência eterna, que desde o princípio, que já Cristo, como palavra de Deus, como o próprio Deus, ele já existiu. Ele gosto muito de frisar isso aí, ele é antes de Abraão, que ele falou e está falado, é verdade. Ele é antes até do primeiro casal que ele criou, foi criado pela palavra de Deus, Jesus Cristo, o Cristo quando estava com Deus, como palavra, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E ali o primeiro casal foi feito. Depois ele viu que o homem não era bom viver só, do próprio homem ele criou a mulher, para a humanidade crescer. Cristo Jesus é antes dele mesmo como homem. Ele disse que era antes de Abraão, mas é antes dele mesmo, porque antes de Jesus vir ao mundo como ser humano, ele já existia como palavra de Deus, como Deus na glória, como Criador. E quando ele criou a mulher, para da mulher ele ser descendente, como a própria palavra de Deus disse lá no Jardim do Éden, que ia colocar inimizade entre o diabo, a serpente, e o descendente da mulher. O descendente da mulher já era Jesus Cristo. E o adversário feriria seu calcanhar, mas Jesus Cristo pisaria na cabeça dele, poder de Deus. E aconteceu. O inimigo feriu Jesus lá no Calvário, na cruz. Mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está vivo. A morte que ele provocou, o adversário, o diabo provocou para muitos lá no Jardim do Éden, fazendo aquele casal desobedecer a Deus, e através da desobediência muitos herdaram a morte física e o distanciamento de Deus. Jesus veio salvar o seu povo, um corpo. Ele trouxe a espada e tirar um povo pecaminoso do mundo, para limpar, perdoar e purificar através de seu sacrifício na cruz e levar para a glória. E com a morte e ressurreição, ele pisou na cabeça do diabo e salvou o povo dele, o trigo que Deus plantou. Porque condenado só vai ser o joio que o diabo plantou. Mas o trigo, Jesus venceu. Porque Deus falou que ele ia pisar na cabeça do adversário e pisou. E o diabo é submisso. É submisso a Deus e a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é submisso, sim. E quando você vê a natureza, as duas naturezas de Jesus, a divina que diz do princípio, ele é a palavra de Deus, ele estava com Deus e ele já era Deus. E todas as coisas foram criadas por intermédio da própria palavra de Deus. Essa palavra de Deus tinha que vir ao mundo. E veio e se fez carne em Cristo Jesus. Jesus, para poder assumir a sua forma de homem, ele se esvaziou como Deus, para ser obediente em tudo, e servo de Deus, e obedecer a Deus em tudo até a morte e morte de cruz. Ele veio para nascer como ser humano, ele se esvaziou como Deus, porque Deus não tem mãe, Deus não tem pai. Ele viveu como nós, semelhante a nós em tudo, menos numa coisa, no pecado, porque Jesus não pecou. Ele veio para salvar o povo dele, para purificar o pecado dos salvos nele, com a determinação do Pai. E assim ele fez. Jesus venceu. Jesus salvou e salva todo o seu povo, toda a plantação que o Pai plantou, que é o trigo, está salva, está projetado por Deus para ser salvo. Agora o joio não tem salvação, vai ser queimado e lançado no fogo, juntamente com ele, com o pai deles. O pai do joio é o diabo, a besta e o falso profeta, como diz lá em Apocalipse. Vão ser lançados no lago de fogo.
o inferno e a morte. E o povo de Deus vai glorificar a Deus como sempre, vai dizer: onde está a tua morte? Com a ressurreição de Cristo, a morte foi tragada, porque Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo para nos dar vida, vida em abundância aos que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Jesus Cristo, na sua genealogia humana, você vê lá em Mateus capítulo 1, os homens gerando filhos, quando chegou até José, o pai de José gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, para dizer que Jesus não foi gerado por ser humano, foi pelo Espírito Santo. Mas como ser humano, ele era descendente de Davi. Como ser humano, ele era descendente de Maria, filho de Maria. Mas como Deus, ele é antes de Abraão. Inclusive, Melquisedeque é a simbologia de Cristo. Melquisedeque, sacerdote eternamente, sacerdote do Deus vivo, se apresentou-se de uma hora para outra e ninguém sabe sua genealogia. Melquisedeque, ninguém deu notícia de seu pai, de sua mãe. Ninguém sabe a genealogia de Melquisedeque, porque ele simbolizava Cristo como Deus vivo, Jesus Cristo como palavra de Deus, que não tem pai nem tem mãe. Ele é a semelhança de Melquisedeque, sacerdote que apareceu a Abraão, sacerdote do Deus vivo, e sacerdote aquele que Deus jurou que Jesus ia ser sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Do mesmo jeito que Melquisedeque não tinha pai nem tinha mãe, simbolizando Jesus que haveria de vir como Deus, como homem, ele teve a genealogia dele. Ele teve mãe, ele foi descendente de mulher, mas como Deus, ele é criador de tudo, segundo a ordem de Melquisedeque, não tem pai nem tem mãe, porque é criador de tudo e de todas as coisas. Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo comigo esteja, com todos vocês também. Deus me abençoe, a mim e a minha família. Deus abençoe a todos vocês e os familiares de vocês, meus queridos e amados ouvintes desse canal. Deus abençoe, família. Deus abençoe, que tudo seja para a honra e glória do Pai. Amém.